Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Geralmente, quando eu falo sobre algum tópico de terror, tem sempre um ou outro que acha aquilo uma besteira, ou que é tudo falso. E eu não o julgo, mas meus amigos, se você não achar o vídeo de hoje assustador, você não tem mais alma. Possessões demoníacas, mas não aquelas que falsamente enganam fiéis em grandes igrejas. Eu estou falando daquelas que nos fazem refletir sobre as forças do mal na Terra. Elas já ocorrem desde o tempo de Jesus Cristo, e apesar de muitos cientistas as considerarem problemas mentais, há um pequeno detalhe que os intriga e os leva a indagações: a intolerância a objetos religiosos. Por isso, há uma discussão. Muitos dizem que esses problemas mentais são causados justamente pelo demônio que está possuindo o indivíduo, enquanto outros, como eu havia falado, preferem pensar que tudo se trata de um problema mental. Pois bem, o caso que mais exemplifica essas discussões é o da famosa Annalise Mitchell, o qual foi inspiração para diversos filmes e séries de terror. Mas quem assistiu às fitas do Exorcismo sabe que eles são bem piores do que qualquer filme já feito. E tudo o que eu vou te falar nesse vídeo aconteceu de verdade. Tudo começou em meados da década de 1970 numa pequena cidade da Alemanha chamada Klingenberg. Lá, nascia uma garota chamada Annalise Mitchell. Filha de uma família profundamente religiosa, ela cresceu em meio às tradições e valores espirituais da igreja. Os seus pais eram fanáticos pela religião e a levavam na igreja pelo menos 2 vezes na semana. Mas apesar disso, Annalise cresceu e foi à escola como uma garota normal, sem apresentar sinais de algo terrível que viria adiante. Quando ela tinha aproximadamente 16 anos, estava na escola quando o primeiro sinal de um mau presságio surgiu. Ela simplesmente desmaiou repentinamente na escola e entrou em um estado de transe. O mais curioso é que ela não se lembrava de absolutamente nada, meio estranho. Mais tarde, naquela mesma noite, ela acordou seus pais de madrugada dizendo que sentia um grande peso em seu corpo e também tinha feito xixi na cama. Não bastando, esse incidente ocorreu novamente 1 ano mais tarde, o que levou seus pais a procurarem um médico local. Mas nenhum doutor, nem um neurologista conseguiam achar o problema da garota. Eles, no começo, diziam que não era nada. Embora Annalise tenha visitado dezenas de médicos no decorrer de sua adolescência, a resposta era sempre a mesma. E, infelizmente, a cada mês que se passava, pior a garota ficava. Annalise começou a experimentar convulsões e ouvir vozes, alegando que demônios a atormentavam. Sua condição piorou ao longo do tempo, e os médicos inicialmente diagnosticaram epilepsia. No entanto, os tratamentos médicos convencionais não tiveram efeito e a jovem começou a se deteriorar emocionalmente e fisicamente. Talvez a medicina atual possa nos explicar o que aconteceu com ela, mas na época esse não foi o caso, e com a total falta de opções, a família dela resolveu procurar a ajuda da igreja, mas infelizmente teve o seu pedido recusado diversas vezes. Nesse ponto, a Annalise que conhecemos já não existia mais. De acordo com testemunhas, Annalise estaria realizando 600 genuflexões por dia. Ela também latiu como um cachorro por 2 dias seguidos,
enquanto se escondia por lugares apertados da casa. Supostamente, a garota bebeu a própria urina, comia aranhas e gritava por horas. De fato, era um filme de terror da vida real. Depois de tanto insistir, um bispo local chamado Joseph Stanley autorizou o exorcismo da garota, com o primeiro rito ocorrendo em 24 de setembro de 1975. E a parte mais interessante, eles foram registrados. Apesar do fato de que a maioria deles foram arquivados, alguns áudios, fotos e vídeos estão disponíveis na internet. E só os poucos que temos sobre o caso já são mais do que o suficiente. Os tapes do exorcismo são uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Eu não vou colocar todos aqui, porque alguns são até mesmo contra as diretrizes. Mas cara, se você estiver vendo esse vídeo sozinho e à noite, eu sinto muito por você. Durante as pesquisas, eu achei o seguinte vídeo em um site. Penso eu que ele seja verídico, mas não tenho certeza. E se for, talvez seja a prova do que o que aconteceu com ela não seja somente um problema mental, mas sim algo sobrenatural. Pois perceba que a porta abre sozinha para que ela passe. Cara, isso é bizarro de um nível que eu nunca vi em videozinhos supostamente assustadores do TikTok. Isso aqui é realmente o ápice do terror. Mas calma, as coisas vão piorar. Se traduzirmos as fitas para português, conseguimos capturar muitos detalhes interessantes e bizarros, incluindo perguntas que o padre não direciona à menina, mas sim ao próprio Satanás, o qual responde que ali estão uma legião de demônios, incluindo Lúcifer, Caim, Adolf Hitler, Judas Iscariotes, Nero e outros. Essas sessões de mais de uma hora aconteciam secretamente na casa dos pais da garota, a qual precisava ser contida e até mesmo amarrada, pois ficava muito violenta ao ver os objetos religiosos que eram trazidos pelos padres. Testemunhas dizem que quando a palavra de Deus era mencionada, ou quando o crucifixo se aproximava de sua cabeça, ela ficava mais e mais agressiva e demonstrava pavor ao ver esses elementos. Muitos dizem que isso ocorria porque os demônios tinham medo de Deus Todo-Poderoso ou da palavra de Jesus Cristo. Já outros falavam que o medo desses símbolos seriam referentes a um trauma de infância, devido ao fanatismo de seus pais. Essas fitas, por geral, são aterrorizadoras. São horas e horas de gritos, gorgolejos culturais misturados com rosnados desumanos, assim como os demônios, cada um deles tornando-se poéticos sobre os horrores do inferno. Ela ainda revela que aqueles padres não tinham poder sobre ela, pois eram todos hereges e não eram verdadeiros diante da palavra de Deus. O suposto demônio que estava nela revela-se ser submisso ao Criador, assim como está na Bíblia. Ele diz que o inferno está forte e que as pessoas não ligam mais para Deus, e que aquilo era bom para eles. Durante essa parte da história, eu me pergunto, tudo isso seria reflexo dos seus problemas mentais somado com seu criatório religioso, ou isso seria uma das provas que o diabo realmente existe? Pelo visto, só vamos saber depois da morte. Ela também disse durante as sessões que as pessoas são estúpidas como porcos. Elas acham que tudo acaba depois da morte. E continua. E Judas dizendo que Hitler não passava de um boca grande que não tinha voz real no inferno. Ao longo dessas sessões, Anneliese Mitchell falava frequentemente sobre morrer para espiar a juventude rebelde da época e os sacerdotes apóstatas da igreja moderna.
Apesar de ter quebrado por si só seus joelhos, ela continuava a se mexer e sacudir, e também se ajoelhava constantemente. É como se não sentisse dor. Os medicamentos dados a ela não serviam de nada, e nem mesmo os exorcismos estavam dando resultado, pois ela mesma falava que aqueles padres eram falsos religiosos. Do total, ela passou por mais de 67 ritos católicos, e no final ficou irreconhecível, até que em 1976 ela veio a falecer, gerando uma grande série de controvérsias. Os médicos diziam que foi irresponsabilidade dos pais, pois deixaram ela sob cuidados de não profissionais. Os pais diziam que os padres, no fim, não eram santos o suficiente para tirar aquilo dela. Já eles diziam que no final ela tinha recebido as estigmas de Cristo na mão e nos pés, o que significava que ela teria se libertado no final. Ana, mãe da garota, afirma ter visto as mesmas marcas em seu corpo. Ela disse: "Sei que fizemos a escolha certa, porque vi os sinais de Cristo em suas mãos. Ela carregava estigmas. Isso era um sinal de Deus que deveríamos exorcizar os demônios." No final de tudo, seus pais e padres foram julgados e culpados, porém as fitas mostrando que ela mesma se declarava possuída colaboraram para a redução da pena. No final, eles ficaram em liberdade condicional por 3 anos. Nos dias atuais, o túmulo de Anneliese Mitchell tornou-se um local de peregrinação para cristãos que a consideraram uma devota que experimentou sacrifícios extremos para possibilitar a salvação espiritual de muitos. Durante o período de exorcismo e ainda tomando os medicamentos, ela relata que tivera um sonho com a Virgem Maria, que teria lhe dado a opção de ser libertada de seu sofrimento ou continuar seu martírio, para que todos soubessem que o mundo espiritual e as ações demoníacas realmente existem. Anneliese escolheu a segunda opção. No final de tudo, só restou controvérsias, mas eu espero que a sua alma finalmente tenha encontrado a paz que ela não teve em vida. Que Deus a tenha e que descanse em paz.